Olá, olá, caríssimo aluno, caríssima aluna, bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula, nosso primeiro encontro de Direito Penal. Vou me apresentar rapidamente e na sequência a gente já inicia aqui a nossa aula. Meu nome é Arthur Trigueiros, eu sou procurador do Estado de São Paulo e eu tenho a grata missão de lecionar uma matéria muito agradável, muito gostosa, espero que você goste, que é o Direito Penal. Direito penal é um ramo apaixonante mesmo do direito. E é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. E a gente tem que começar do começo. E em penal, começar do começo é começar pelo estudo dos princípios, dos principais princípios do direito penal. É disso que nós vamos falar então a partir de agora. O princípio base, o princípio fundamental do direito penal é o princípio da legalidade. Vamos nessa aula trabalhar exatamente com ele, com o nosso princípio da legalidade. Tudo bem? Beleza? Vamos à tela, por favor, acompanhe aí comigo. Princípios do direito penal, primeiro princípio, o princípio da legalidade. E eu já começo aqui com você com a seguinte consideração. Quando eu falo em princípio da legalidade no direito penal, será que eu estou me referindo à legalidade geral prevista no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal? Voltando aqui comigo. Quando nós falamos em legalidade geral no direito, nós temos aquela máxima de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Será que essa legalidade geral, esse princípio geral da legalidade do direito, ele se aplica perfeitamente ao direito penal? Será que basta, em matéria penal, eu chegar ao intérprete aplicador do direito e dizer assim, olha, em matéria penal, você pode fazer ou você não poderá fazer aquilo que a lei determina ou aquilo que a lei autoriza. Será que isso basta para o direito penal? E a resposta é um sonoro não. A legalidade geral, o princípio geral da legalidade, ele espraia seus efeitos no ordenamento jurídico como um todo, em matéria não só penal, mas em matéria civil, em matéria administrativa, em matéria previdenciária, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Agora, essa legalidade ampla, ela é absolutamente insuficiente para o direito penal e você vai ver isso comigo ao longo desse nosso encontro, tá bem? Então, voltando na tela, só para eu fazer aqui uma observação para você, essa legalidade geral, ela é insuficiente em matéria penal. A legalidade geral, ela é insuficiente em matéria penal. Não basta a regra geral, segundo a qual ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Tá bem? Voltando aqui comigo. Então você já acabou de compreender que esse princípio geral da legalidade, ele não se basta para o direito penal e, repito, você vai ver comigo por que essa insuficiência da legalidade geral em matéria penal. Mas acompanhe na tela novamente para eu te fazer uma indagação. Olha só, voltando lá comigo. A terminologia que nós devemos empregar aqui no direito penal. Eu falo em legalidade ou eu devo falar em estrita legalidade? E essa pergunta, essa questão da terminologia do princípio no direito penal vai ser respondida ao longo da aula. Eu não vou responder agora. E eu não vou responder agora porque eu tenho que trazer a você o seguinte. O fundamento constitucional do princípio da legalidade em matéria penal é o artigo 5º, inciso 39. O artigo 5º, 39, também acaba sendo repetido pelo Código Penal lá no artigo 1º. E ambos nos trazem a mesma redação. Qual é a redação? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Eu dei destaque aqui em duas expressões, nas palavras lei e legal.
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Perceba então você que a criação de crimes e a cominação de penas sempre dependerá de lei. É isso. A criação de crimes e a cominação de penas sempre dependerá de lei. Tá bem? Voltando aqui comigo. O Constituinte, no artigo 5º 39, rol lá dos direitos, das garantias fundamentais, nos diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse item constitucional, 5º 39, acaba sendo repetido pelo legislador ordinário, artigo 1º do Código Penal, que nos traz a mesma redação: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aquela famosa expressão nullum crimen, nulla pena, sine praevia lege. Nullum crimen, nulla pena, sine praevia lege. Tá bem? A máxima de Feuerbach. Muito bem, voltando na tela. Vamos avançar aqui. O que é que nós devemos entender por lei? Agora sim. O que a gente deve entender por lei quando a Constituição fala que não há crime sem lei que o defina, nem pena sem cominação legal? Qual é a compreensão que nós devemos ter aqui por lei? Voltando aqui comigo, e é isso que vai demonstrar a insuficiência daquele princípio geral da legalidade. A compreensão de lei em matéria penal, ela é mais restrita pelo seguinte: em matéria penal, somente se admite lei em sentido estrito. Em matéria penal, repito, somente se admite lei em sentido estrito. Então, aquela expressão lei contida na Constituição Federal não é qualquer lei, é lei em sentido estrito. É aquele instrumento veiculado por atividade típica do poder legislativo. Lei em sentido estrito. Acompanhe na tela comigo, por favor. Vamos lá. O que é que nós vamos entender por lei? Lei em sentido estrito. Lei estrito sensu. E nós vamos entender por lei em sentido estrito as leis ordinárias e as leis complementares. Leis ordinárias, leis complementares. Tá bem? Quando falarmos lei em matéria penal, compreenda lei ordinária e lei complementar. Tá bem? Isso sim pode veicular crime e cominar pena. Voltando aqui comigo. Então, o recado dado pelo Constituinte ao legislador ordinário é o seguinte: para você criar um crime, você legislador, para criar um crime e cominar a respectiva pena, somente o faça por meio de lei em sentido estrito. O que é lei em sentido estrito? Lei ordinária e lei complementar. Lei ordinária e lei complementar. Se você bem se lembra de direito constitucional, volta na tela um pouquinho. Quando se estudam as espécies normativas no artigo 59 da Constituição Federal, você vai lembrar do seguinte, que são espécies normativas: a emenda constitucional, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas, os decretos legislativos
e, finalmente, as resoluções. Então, estudando no direito constitucional as espécies normativas, é isso que você vai ter. São espécies normativas a emenda constitucional, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas, os decretos legislativos e, finalmente, as resoluções. E analisando cada uma dessas espécies normativas, nós podemos dizer que elas constituem leis em sentido amplo. Elas são leis em sentido amplo. Nós consideramos leis em sentido amplo todas as espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Podemos dizer que constitui lei ou que configura uma lei, lei lato sensu, a emenda constitucional, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias, as leis delegadas, os decretos legislativos e as resoluções. E são leis em sentido amplo porque elas encerram normas, veiculam normas. Por isso, leis em sentido amplo. Só que essas leis em sentido amplo, elas se aplicam para o princípio geral da legalidade. Voltando aqui comigo. Então, quando eu digo que ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo senão em virtude de lei, a lei, no princípio geral da legalidade, é lei em sentido amplo. Qualquer instrumento veiculador de normas. Qualquer instrumento veiculador de normas, nós podemos dizer que é uma lei em sentido amplo. Só que essa lei em sentido amplo, repito, ela é insuficiente em matéria penal. Porque para o direito penal, os instrumentos normativos que são adequados são as leis em sentido estrito. Leis em sentido estrito. E quais são as leis em sentido estrito? Voltando na tela, por favor. Em matéria penal, consideram-se leis em sentido estrito as leis complementares e as leis ordinárias. São consideradas leis em sentido estrito. Tá bem? As demais espécies normativas, emenda constitucional, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções, não podem veicular crimes e penas, tá bem? Em matéria criminal, somente as leis ordinárias e as leis complementares. As demais espécies normativas, então, como você vai ver ainda mais comigo, ficam de fora, não podem veicular direito penal. Voltando aqui comigo. A despeito de todo o rol do artigo 59 da Constituição Federal poder ser considerado lei em sentido amplo, essa lei em sentido amplo vale para o princípio geral da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Essa lei da legalidade geral pode ser emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução, mas não em penal. Em penal, exige-se, ou o constituinte exige, uma legalidade estrita, tá bem? Isso é pacífico, não tem discussão. E vamos avançar, por favor, na tela comigo. Olha só. E aquelas demais espécies normativas, ou seja, aquilo que não for lei ordinária nem lei complementar. Então estamos falando das medidas provisórias, das leis delegadas, dos decretos legislativos e das resoluções. Essas demais espécies normativas, elas podem ou não veicular crimes e cominar penas? E a resposta é não. Elas podem definir crimes e cominar penas? Não. Não podem. Tá bem? Elas seriam consideradas leis em sentido amplo e não leis em sentido estrito. Logo, elas não podem definir crimes e cominar penas. Tá legal? Tranquilo por enquanto? Sim? Voltando aqui comigo. Agora você consegue compreender melhor a questão da terminologia ou da nomenclatura mais adequada. Quando se fala em princípio da legalidade no direito penal, não é a melhor expressão. A doutrina mais moderna, mais consentânea com o direito constitucional, vai dizer pra gente o seguinte, olha,
o princípio em matéria penal não é princípio da legalidade, mas princípio da estrita legalidade. Porque em matéria criminal exige-se lei em sentido estrito para veicular crimes e cominar penas. Compreendeu? A terminologia, a nomenclatura mais correta não é princípio da legalidade penal, mas princípio da estrita legalidade penal, exatamente porque ele já alude às espécies normativas adequadas para a veiculação de crimes e penas, que são as leis ordinárias e as leis complementares, ficando de fora todas as demais espécies normativas do artigo 59 da Constituição Federal. Tudo bem? Uma questão que eu quero estudar agora com você, ainda sobre a legalidade estrita no direito penal, é o seguinte: medida provisória pode tratar de direito penal? Medida provisória pode tratar de direito penal? E aí basta você abrir o artigo 62 da Constituição Federal. O artigo 62 da Constituição Federal trata lá exatamente da medida provisória. E você vai verificar que o artigo 62 proíbe, dentre outras situações, editar-se medida provisória em matéria penal. É vedada a edição de medida provisória em matéria penal. Então surge exatamente essa discussão. O que é uma medida provisória? A medida provisória é um ato privativo do chefe do Poder Executivo. Então quem edita, quem baixa a medida provisória é o Presidente da República. Ele edita a medida provisória e você sabe que a medida provisória, uma vez editada, ela tem força de lei. Então surge a dúvida: se a medida provisória tem força de lei, tá certo? Ela é lei. Se ela é lei, não é possível nós baixarmos uma medida provisória tratando de direito penal? Afinal, não há crime sem lei anterior que o defina. Se a medida provisória tem força de lei, por que não? Bom, primeira explicação. O texto constitucional traz uma proibição. O conteúdo da medida provisória para o texto constitucional não pode ser direito penal. Temos uma limitação imposta pela Constituição Federal. MP em matéria criminal não é permitido. Tá certo? Além do que, medida provisória, embora tenha força de lei, não se trata de um instrumento típico do Poder Legislativo. E por quê? Porque quem baixa a medida provisória não é o Legislativo, é o Executivo. Tudo bem que depois ela vá ao Congresso e ela vá ser eventualmente convertida em lei, mas isso não importa. A conversão em lei seria um segundo momento da medida provisória. Deixa de ser medida provisória e passa a ser lei. Se uma medida provisória criar um crime, posteriormente vai ao Congresso Nacional e ela é convertida em lei, a conversão em lei da medida provisória retiraria a eventual inconstitucionalidade da edição de direito penal no bojo daquela medida provisória? E a resposta é não, porque a origem já seria viciada. Se a medida provisória não pode veicular direito penal, ainda que ela venha a ser convertida em lei pelo Congresso Nacional, a inconstitucionalidade permanecerá. Tá bem? Só que a questão não é tão simples assim. Se nós apenas pegarmos o texto constitucional, é proibido editar medida provisória em matéria penal. Mas acompanhe na tela comigo o seguinte, olha só. Precedentes do STF. Existem pelo menos 2 precedentes do STF admitindo, deixa eu mudar a corzinha aqui da caneta, admitindo medida provisória em matéria penal. Mas quando eu falo medida provisória em matéria penal, eu tenho que diferenciar o seguinte. Eu tenho que falar em lei penal incriminadora e não incriminadora. Para você compreender esses precedentes do STF, importante nós fazermos essa bifurcação. Quando eu falo em uma lei penal pode veicular crimes ou pode veicular outros aspectos que não crimes. Mais à frente você vai estudar as espécies de leis penais, incriminadoras e não incriminadoras. Não há discussão de que medida provisória em matéria penal incriminadora é absolutamente proibida.
porque violaria o princípio da estrita legalidade. Medida provisória em matéria incriminadora, jamais. Voltando aqui comigo. Então, se o presidente da República baixa uma medida provisória criando um crime, manifestamente inconstitucional, porque violaria o princípio da legalidade estrita, tá bem? Não há crime sem lei estrita que o defina, lei ordinária ou lei complementar. Medida provisória, não. Agora, o que o STF já validou, já admitiu, é medida provisória em matéria de direito penal não incriminador. Ou seja, outras matérias, outros assuntos que não a veiculação de crimes ou a cominação de penas. Extinção de punibilidade, redução de pena, abrandamento do rigor estatal em matéria penal, seria direito penal não incriminador. E aí sim, o Supremo tem 2 precedentes que eu vou trazer agora para você. Veja na tela comigo, por favor. Veja aí. Primeiro precedente, medida provisória 1571 de 1997, que tratava da reparação do dano em crimes tributários e previdenciários, gerando extinção de punibilidade. Ora, essa medida provisória trouxe reflexos penais, só que estamos falando de direito penal não incriminador. Ao contrário, norma benéfica para o réu. Essa medida provisória, embora tenha veiculado matéria penal, foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal. E uma segunda medida provisória que alterou o Estatuto do Desarmamento, prorrogando a entrega de armas, MP, medida provisória 417 de 2008, que prorrogou aquele período de entrega de armas ao poder público e com isso gerou abolício criminis temporária. Abolício criminis, extinção de punibilidade. Abolício criminis temporária, norma benéfica para o réu, mais uma vez, direito penal não incriminador. Então, olha que bacana para você dizer para o examinador numa prova de concurso. Voltando aqui comigo. Excelência, a rigor, a Constituição Federal proíbe baixar-se uma medida provisória que veicule direito penal. No entanto, nós temos que fazer uma subdivisão. O direito penal pode ser incriminador e não incriminador. Quando estivermos falando de um tipo penal, uma norma penal, uma lei penal incriminadora, jamais ela poderia ser veiculada por medida provisória, porque isso violaria o princípio da estrita legalidade. Agora, em matéria de direito penal não incriminador, o próprio Supremo Tribunal Federal já, em pelo menos 2 precedentes, aceitou medida provisória veiculando aspectos penais. Nos 2 casos, veiculava-se extinção de punibilidade. Por se tratar de direito penal não incriminador, benéfico ao réu, essas medidas provisórias não foram declaradas inconstitucionais. Bacana? Tudo bem? Mas a gente não acabou ainda. Vamos avançar aí na sua tela. Olha só. Fundamentos do princípio da reserva legal. Fundamentos do princípio da reserva legal. Então, o primeiro fundamento que a doutrina nos traz é um fundamento de ordem jurídica. Quando se define a infração penal, como a Constituição fala, não há crime sem lei anterior que o defina, cabe ao legislador, ao definir a infração penal, fazê-lo adequadamente. Fala-se então na determinação, certeza e na taxatividade da lei penal. O conteúdo da lei penal não deve deixar margem de dúvida acerca da conduta criminosa e dos demais elementos que a circundam. Tudo bem? O fundamento jurídico do princípio da estrita legalidade, também chamado de princípio da reserva legal, é: quando o legislador infraconstitucional for definir uma infração penal, deverá fazê-lo
adequadamente, ou seja, com determinação, com certeza, gerando uma lei penal taxativa, uma lei penal que não deixe margem de dúvida no tocante à conduta criminosa que está sendo nela veiculada. Esse é o primeiro fundamento do princípio da reserva legal. Um segundo fundamento é um fundamento de ordem política. O princípio da estrita legalidade funciona como um instrumento de proteção do ser humano contra arbitrariedades estatais. Então veja você, voltando aqui comigo, que se o examinador lhe perguntar, doutor, doutora, quais são os fundamentos do princípio da reserva legal, da estrita legalidade em matéria penal? Fundamentos aqui não de fundamento de lei, mas os fundamentos, as bases sobre as quais se fincam aí os pés da reserva legal, da estrita legalidade. Primeiro fundamento de ordem jurídica. É por meio do princípio da estrita legalidade que se determina que a lei penal seja clara, certa, precisa, que a conduta criminosa e os elementos que a circundam sejam bem definidos em lei de forma determinada. Fala-se aqui em taxatividade da lei penal. Mas além disso, temos também um fundamento de ordem política. O princípio da estrita legalidade serve como um escudo para o cidadão contra arbitrariedades estatais. Não cabe a um juiz, a um promotor, a um delegado, a um procurador dizer: essa conduta é criminosa. Isso é missão para o legislador. Então serve o princípio da estrita legalidade como uma forma de proteger o cidadão contra as arbitrariedades estatais. Tá bem? Mais um ponto interessante sobre o princípio da reserva legal da estrita legalidade é a questão dos mandados de criminalização ou de penalização. Na tela comigo, acompanhe, por favor. Mandados de criminalização ou também de penalização. E princípio da reserva legal. Reserva legal e mandados de criminalização ou de penalização. O que são os mandados de criminalização ou de penalização? Eles são ordens ou são comandos implícitos ou explícitos, previstos na Constituição Federal e direcionados ao legislador ordinário para a proteção penal de determinados assuntos. Tá bem? Não haverá com os mandados de criminalização uma faculdade para legislar, mas sim uma obrigatoriedade. Voltando aqui comigo. No tocante a certos assuntos, a própria Constituição Federal manda um recado. Em verdade, não um recado, uma ordem, um mandamento, uma imposição ao legislador ordinário, que é legislar. Certos bens jurídicos, de acordo com a Constituição Federal, devem ser protegidos pelo direito penal. Isso muitas vezes vem de forma explícita no texto constitucional, falando-se então em mandados ou ordens de criminalização ou de penalização. Sempre que a Constituição Federal trouxer comandos explícitos ou implícitos, determinando-se a edição de leis penais para a proteção de bens jurídicos, estaremos então diante dos chamados mandados de criminalização. Quer alguns exemplos? Veja aí na tela comigo, por favor. Exemplos clássicos. O racismo. O racismo. A Lei 7.716 de 89. O artigo 5º 42 da Constituição Federal acabou determinando que a lei considere inafiançável o racismo e também um crime punido com reclusão. E além disso, imprescritível. A própria Constituição Federal determinou que comportamentos racistas sejam considerados crimes inafiançáveis, imprescritíveis e sujeitos à pena de reclusão. A Constituição é de 88, um ano depois, em 89, surge a Lei de Racismo. O mesmo aconteceu com os crimes hediondos, artigo 5º 43. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, lá em 5 de outubro, não havia uma lei de crimes hediondos, mas houve um verdadeiro mandamento constitucional de criminalização. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou de anistia a prática de tortura,
tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. Mais um mandamento constitucional de criminalização. E o mesmo aconteceu no tocante aos crimes ambientais. A lei dos crimes hediondos surge só em 1990, com a lei 8.072, e a lei dos crimes ambientais, bem mais tarde, lei 9.605, de 98, que veiculou aqueles comportamentos violadores à qualidade ambiental. O artigo 225, parágrafo 3º, constitui aí um mandado de criminalização para a proteção do bem jurídico ambiental, tá bem? São aí 3 clássicos exemplos de mandados de criminalização. Tudo bem? Sim? Voltando aqui comigo? Então, com isso, conseguimos aí encerrar esse nosso primeiro encontro versando sobre o princípio da estrita legalidade ou também da reserva legal. O que a gente analisou ao longo da aula? Acompanhe aí comigo, por favor. Um resuminho breve aqui do que nós estudamos. Veja só. Falamos então primeiro da questão da terminologia. O mais adequado, você concluiu comigo, é se falar em estrita legalidade ou reserva legal, porque a legalidade geral é insuficiente. A base constitucional do princípio da estrita legalidade é o artigo 5º, inciso 39, e o artigo 1º do Código Penal. Vimos que em matéria penal não basta lei em sentido amplo, deve ser lei em sentido estrito, lei ordinária e lei complementar. Estudamos a questão da polêmica envolvendo medida provisória em matéria penal, inclusive com precedentes do STF, admitindo medida provisória em matéria penal não incriminadora. Analisamos os fundamentos político e jurídico do princípio da estrita legalidade. Fundamento político, se você bem se lembra, proteção do cidadão contra arbitrariedades estatais, somente a lei pode dizer aquilo que é crime, e o fundamento de ordem jurídica, a lei penal, ao definir um crime, deve fazê-lo de forma certa, precisa, taxativa. E fechamos com a questão dos mandados de criminalização ou de penalização. Aqueles comandos explícitos ou implícitos previstos na Constituição, determinando-se a proteção penal de certos bens jurídicos. Inclusive demos lá os 3 exemplos: racismo, crimes hediondos e também os crimes ambientais. E com isso vamos então finalizando. Espero que você tenha aproveitado esse nosso primeiro encontro, porque ainda teremos muitos encontros para trabalhar com o direito penal. Nossas próximas aulas daremos seguimento, continuidade aos principais princípios do direito penal. Valeu pela atenção, bons estudos e até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.